Bom dia a todos. Damos início ao trabalho dessa audiência pública. Cumprimento os membros da Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal, vereador Claudemir da Silva Homem e Marcos Paulo Coradini e os demais presentes no plenário. Cumprimento também a equipe técnica que fará a apresentação dessa audiência. Essa audiência pública atende à obrigação prescrita no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tem como finalidade o Poder Executivo demonstrar e avaliar os cumprimentos das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2024. Passamos a palavra para a equipe técnica que fará a apresentação e a demonstração da audiência. Bom dia a todos. Em nome do Poder Executivo, da nossa prefeita, nosso secretário de exercício, Juscelê, está aqui presente, secretário de Finanças, a equipe técnica, servidores, população, nosso bom dia e cumprimento especial à Comissão de Finanças e Orçamento, já nominada pelo presidente Adolfo. Estamos aqui, então, mais uma vez, nos encontramos sempre nos meses de fevereiro, maio e setembro. Até o findar desses meses, a Câmara Municipal convoca o Poder Executivo para vir aqui transmitir dados estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né? E onde vão demonstrar para a população e para essa Comissão de Finanças e Orçamento quais foram os números que o Poder Executivo estipulou que iria gastar e queria arrecadar e quais são os números que de fato aconteceram, né? Que foi executado nos 4 meses que antecedem essa nossa apresentação. Então, em tela hoje teremos o segundo quadrimestre, que corresponde de maio a agosto, porém a maioria dos demonstrativos trazem dados acumulados do exercício. Então, vai vir de 1/1 de 2024 a 31/8 de 2024. Então, são números, receitas, despesas que aconteceram nesse período efetivamente registradas, né? Vamos lá. O primeiro anexo é o único demonstrativo são dados da Câmara Municipal. Então, a gente sempre explica que a Câmara Municipal ela só é avaliada pelo Tribunal de Contas, né? Logo, o município é avaliado pela Câmara e pelo Tribunal. A Câmara é só pelo Tribunal de Contas, no caso das contas dela mesmo, né? E o único anexo que a gente põe em tela aqui é o gasto de pessoal da Câmara, onde foi de 2.298.580 mil. Isso é nos últimos 12 meses, né? Não é nem fixo do quadrimestre e nem de janeiro até agosto. Ele vai pegar de setembro do ano passado até agosto desse ano para fechar 12 meses, chamado de um exercício flutuante, né? O gasto de pessoal não tem como ser analisado, quer dizer, até teria, mas todas as declarações que são padronizadas do governo federal e a própria LRF e seus anexos são, quando se fala em despesa de pessoal, em tela o último exercício dos 12 meses, né? Sempre os últimos 12 meses. Então foi 2.300.000 praticamente. E é comparado à receita corrente líquida total do município, também dos últimos 12 meses, que foi de 201.041.000. Logo, a folha de pagamento da Câmara ficou em 1,14. Ela poderia chegar até no máximo 6%, esse índice que ficou em 1,14. Iria receber um limite, um alerta de limite prudencial quando chegasse em 5,7%. Mas, enfim, essa situação da Câmara é muito tranquila já desde sempre. Próximo demonstrativo agora vai entrar nos dados do município mesmo. Vamos começar com receitas que o município propôs arrecadar e como ele arrecadou. Então temos as receitas correntes, que são aquelas que cotidianamente tem, né? Todo mês vai ter.
que são repasses do governo federal, do repasse do governo estadual. Temos aqui nessa receita os royalties de Itaipu e temos também a nossa receita própria tributária do balcão da tributação. Então era previsto nesse quadrimestre arrecadar total de receitas correntes 65.344. Uma média de 33%, né? Como são 3 quadrimestres, 33% no primeiro, 33% no segundo e 33% uns quebrados no terceiro para dar a média proporcional de quadrimestre. Mas arrecadou 74.508, ou seja, 14,16% acima do que se esperava, né? Temos ali linha por linha, quem quiser fazer algum questionamento pode interromper a qualquer momento. Mas tem a receita tributária, era previsto 4.400, tá meio ruim ali, 4.495 e arrecadou 5.800. Dá-se fato a isso, de repente é a questão do IPTU, que foi, eu acho que em maio para frente. Então dá uma aumentada nesse período aí. Quando se faz a LOA, ainda não sabe o dia que vai arrecadar, né? Porque daí só com um decreto dentro do exercício que fala, vamos arrecadar o IPTU a partir de tal dia. Então, por isso que tem esse aumento aí. As contribuições, sempre uma receita pequena, de contribuição de iluminação pública. A patrimonial, então, que seria os royalties de Itaipu e os seus rendimentos, era previsto 38 milhões e arrecadou 48 milhões. Só essa arrecadou 25% acima do que esperava. Serviços ficou aquém do que se esperava. Transferências correntes, uma receita importantíssima que entre o FPM e o ICMS, era 19 milhões 400, arrecadou 20.130. Então isso é um bom sinal, um momento que a grande maioria dos municípios brasileiros não vem conseguindo bater a meta de arrecadação. Nós estamos aí conseguindo e até com um pouquinho de acréscimo. Enfim, arrecadamos 74 milhões e de janeiro até agora já entrou 147.290 nos cofres públicos de receita corrente. Pode passar. Paralelo a isso, também são receitas, mas são classificadas de forma diferente porque não podemos contar com esse dinheiro de forma corrente mesmo, como é o termo da outra, porque são receitas de capital. Basicamente, dinheiro que já era nosso, foi concedido por um terceiro e agora ele só está voltando. Então, não teria lógica você considerar como uma receita cotidiana, né, corriqueira do município. Então, vamos lá. Essas receitas basicamente foram amortização de empréstimos, que era esperado arrecadar 547 e foi arrecadado 666 mil. E tivemos transferências de capital de 1.045 milhões. Isso de janeiro até agora. Transferências de capital, provavelmente que são convênios e repasses de emendas parlamentares do Estado e da União. Então, essas receitas de capital fechou em 1.712. Ali nos empréstimos acredito que 99% é o habitacional. Aí. Os empréstimos do programa habitacional que os munícipes estão devolvendo. Pode passar a próxima. Então, onde tem receita, tem despesa e vice-versa. A despesa também se classifica em correntes, que é aquela que é necessária para a continuidade das atividades públicas, né, das políticas públicas do município, onde o município não pode ficar sem elas, desde água, luz, combustível, folha de pagamento, tudo que precisa para estar gerando o município. E também as despesas de capital, que se dividem porque é quando o município adquire um bem, patrimônio, faz uma obra, e daí ele se capitaliza, né, ele integraliza no patrimônio do município. Então, as correntes, despesas correntes, pessoal e encargos, era esperado gastar 20.321 mil. No quadrimestre foi gasto 17.961, quase 18 milhões. Juros, era esperado gastar 487, gastou 439.
Nós estamos pagando do juro de um parcelamento da Previdência, então, por isso que tem esse valor aí. Outras despesas correntes seria todo o resto da manutenção da prefeitura, né? Era esperado gastar 31.300 e gastou 32.159. Então aqui ficou um pouquinho a mais. E a despesa de capital era esperado em investimentos de 8.134 e fez 3.289. E amortização da dívida era esperado gastar 220 e gastou 197, que é o capital da dívida do INSS. Então, a dívida do INSS ela é essa amortização da dívida mais os juros lá em cima. Pode ver que os juros é a maior parte ainda do que o capital. Então, no geral, era esperado gastar 57.709 nesse período e gastou 54.47 mil. Até o quadrimestre, nós já gastamos, de janeiro a agosto, no caso, 91.565.000. Já gastamos aí 47% do orçamento da despesa. Vamos fazer um acompanhamento da arrecadação geral do município, bruta e líquida. Então, toda a receita geral, mês a mês, né? Mas vamos falar então na receita corrente líquida, que de fato é o que sobra para o município. Lá em setembro de 2023 foi 14.607. Em outubro, 16.173. Novembro, 15.428. Dezembro, 20.545. Janeiro de 2024, 16.896. Fevereiro, 16.909. Março, 15.954. Em abril, 17.189. Maio, 18.224. Junho, 16.214. Julho, 6.896. E agosto, 27.266. Então, o que aconteceu aqui? Julho não entrou o royalties dentro do mês, ele acabou entrando no início de agosto, que fez com que tivesse duas parcelas em agosto daí. Então, um mês deu pouco, o outro deu o dobro. Mas ficou dentro da média. Então, nesses últimos 12 meses, a receita corrente líquida foi de 202.309.521. De repente, acende um alerta, por que no demonstrativo passado ali eu falei em 201? É que a legislação ela é assim, tem umas informações que tem alguma diferença, mas tem explicação. Naquela de 201, é que lá, para fins de cálculo de folha de pagamento, ele faz algumas deduções dessa receita total aqui. Que é, por exemplo, emendas parlamentares, sai fora, e aquelas transferências que o governo faz para custear o piso da enfermagem e dos agentes comunitários de saúde também são eliminados desse valor. Então faz com que diminui 1 milhão e pouco aí para formar a base quando se vai analisar a folha de pagamento. Mas assim, o que pingou e de fato entrou nos cofres públicos foi esses 202.309.521,52, o que fez uma média mensal de arrecadação de 16.859. O que eu falei está explicado ali embaixo. Então foi 300 mil de emendas nesse período e 967 mil de recursos para agentes de saúde. Então deu uma dedução. Mas enfim, está aí o acompanhamento mensal. Próximo anexo, ele vai fazer um comparativo grosseiro de receitas versus despesas, sem muita dedução, sem muito... para ter um resultado de comparação receita e despesa para ver se nesse período teve déficit ou superávit primário. Então nós temos receitas aí no montante de 136.914. Ele faz algumas glosas, por exemplo, das aplicações financeiras e da amortização de empréstimos. E comparado à despesa, na próxima página. Pode passar.
as despesas que foram de 110. Então, assim, um resultado primário, como se fala, é um resultado direto, sem muito desconto e sem considerar se nós temos dívida para frente ou não. É só análise de janeiro a agosto, então arrecadamos 136 e gastamos 110. Teoricamente, nesse período, ficamos positivados aí com um saldo de 25.956, quase 26 milhões. Então, esse demonstrativo, chamado de resultado nominal, ele tem a função de nos revelar qual o potencial de quitar as dívidas que nós temos e como ficaria a situação. Por exemplo, quanto nós temos em disponibilidades e quanto nós temos em dívida e ver se estaria positivo o saldo. Então, porém, quanto mais negativo, melhor, porque ele tem um efeito contrário, né? Ele tenta mostrar o resultado de uma forma inversa. Vocês já vão entender. Por exemplo, na coluna de 31/8/2024, que é o período em análise, nós tínhamos uma dívida consolidada de R$ 5.944.335, que é a previdência, dívida previdenciária. Então ele faz ao contrário, ele deveria pegar o que nós temos em banco e descontar a dívida. Mas ele faz ao contrário, ele pega a dívida e desconta o que nós temos em disponibilidades. Então o que ele descontou da dívida? Dos 222.476, que é 198 milhões em dinheiro disponível bruto em banco, mais 26.649 em haveres financeiros de créditos tributários e não tributários, e faz um desconto de restos a pagar e depósitos restituíveis de 2 milhões. Então, ele resultou num potencial nosso de liquidez do município hoje de ter entre dinheiro em banco e mais os créditos que nós estamos recebendo de 222 milhões. Então, a análise é a seguinte: se nós temos potencial de levantar hoje 222 milhões e a nossa dívida é de 5.944.000, nós temos aí um saldo da dívida consolidada líquida. Então, veja bem essa expressão, saldo da dívida consolidada. O que quer dizer? Qual que é a nossa dívida consolidada? Ela é menos 216 milhões, entendeu? Então, quer dizer que nós não temos dívida e, ao contrário, nós temos 216 milhões de sobra se nós fosse pagar a dívida que nós temos. Claro, um relatório específico e fechado nele, né? Não estamos considerando aí que existem contratos para frente, e é uma análise específica de dívida consolidada versus a disponibilidade. Então ali está meio ruim a imagem, mas bem embaixo está dizendo que 36.307 é o que evoluiu do ano passado para esse. Então, no final do ano passado nós tínhamos essa dívida de 180 a nosso favor e agora ela já está em 216. Quer dizer que está diminuindo a dívida e aumentando o dinheiro em banco. Então, para fins de análise de meta fiscal, que é a intenção da audiência, está muito satisfatório. A dívida, qual que é a nossa dívida? Então, está aí especificada, né? Geralmente nós temos no município sempre duas dívidas, que é os precatórios, mas que logo são eliminados no início do ano, e a dívida previdenciária parcelada, que ela era 6.333 e hoje ela está em 5.944. Então, está diminuindo. Previsão dela, se não me falha a memória, é acabar... Eu acho que falta 1 ano e meio, no máximo 2 anos, para liquidar essa dívida aí. Próximo. Os restos a pagar. Ele tem uma importância ao acompanhamento dele, porque, queira ou não queira, eles acabam no final de um exercício, ou como nós estamos próximos a um final de mandato, né? Onde que se encerra um ciclo e
tem esse período de deixar as contas mais afinadas e ajustadas do que, não que mais do que outro momento, mas a lei de responsabilidade fiscal acaba sendo mais severa. Então, o restos a pagar é um passivo impactante, porque se o gestor deixa um certo valor em bancos, ele não pode deixar dívida maior que aquele valor em banco, né? Essa é a matemática simples. E o restos a pagar no município geralmente é o número que mais impacta na parte passiva das contas. A intenção é diminuir esse valor, chegar ao final do mandato, deixando somente o que vai continuar. Por exemplo, uma obra, os demais contratos não. Seria que ser eliminado o passivo deles e que o próximo gestor faz análise contratual se ele quer renovar ou não. Então, só volta ali, só falar os números. O total desses restos, em 2023 nós encerramos com 12.760.000. Daí ele entrou em 2024 com aproximadamente 60 milhões e já hoje, em 31/8, está em 20.505.000. Então, relativamente é um dos números mais baixos que o município teve. Isso faz parte de uma ação que a gente fez de executar o menos possível de restos a pagar no exercício corrente, né? Despesa de pessoal do Poder Executivo. Então, o total de despesa de pessoal da prefeitura foi de 52.237.000. Sendo que 53.200.000 foi de pessoal ativo, 509 de pensionistas e aposentados e serviços terceirizados 770.000. Então, ele faz um desconto ali de 2.316.000, são despesas não computadas e são algumas espécies de despesas que entram na folha, mas a legislação permitiu que fosse deduzido, porque no caso, por exemplo, de indenizações. Indenizações, por exemplo, a pecúnia. Quando é indenizado, não precisa contabilizar como índice de folha de pagamento. Quando indeniza também, o servidor pede rescisão, pede do contrato dele, ou o município indeniza na rescisão, enfim, e ele tem 2, 3 férias que ele não gozou, vai ter que ser indenizada na rescisão. Essas férias também têm caráter indenizatório e podem ser glosadas da despesa de pessoal. Então, por isso que vocês estão vendo ali que gastou ali 53 e daí o gasto com o pessoal final ficou 52. É por causa disso aí que eu estou falando. Então, se comparado esses 52.237.000 que gastou com a nossa receita, o índice ficou de 25,98%. Então, nós gastamos 25,98% da nossa receita com folha de pagamento, aonde que a legislação permitia chegar até 54%. 108 milhões poderia gastar com folha de pagamento. É a realidade da maioria dos municípios do Brasil. Estão aí 52, 50, tem uns que 54, estourando um pouco. Até o governo federal tem essa situação. Nós aqui temos um índice baixo. Por quê? Para contabilizar a receita dos 201 milhões, entra os royalties. Mas na hora de executar a folha, pagar, não pagamos com royalties, só paga com os recursos próprios. Daí que fica esse comparativo fica bem inferior, né? Então é uma situação peculiar dos municípios que tem essa situação de arrecadação de royalties ser bem acima das outras arrecadações, né? A gente já conversou sobre isso em outros momentos. Então, o índice fica abaixo. Não quer dizer que isso seja um fato assim que nós podemos... então, se estamos gastando 25 só
e a legislação permitia chegar a 54, vamos dobrar o número de funcionários. Não, mas daí não vamos conseguir pagar. Então tem que ter esse cuidado aí. Penúltimo demonstrativo é análise dos gastos de saúde. Então aqui, em relação à saúde e ao ensino, que vai ser o último, a Constituição Federal já obrigou todo gestor a gastar 15% dos impostos com saúde e 25% dos impostos com ensino. Nós temos praticamente dois olhares para a saúde e para a educação que devem ser levados em conta. Um olhar é aqui para a população, para os vereadores e para todo mundo que tem interesse, que é total da saúde. Nós temos uma outra visão, um outro prisma de análise que é especificamente o que são ações e serviços públicos de saúde considerados pelo Ministério da Saúde, que foram regulados pela Lei Complementar 141/2012. Então, nós temos um todo de gastos e depois temos uma segunda análise que é o que de fato é considerado gastos em ações e serviços públicos de saúde, porque perante o governo, a nossa legislação federal, um município não é obrigado a fazer coisas que, tipo, o nosso município faz. Então, eu sempre falo aqui, o município de Itaipulândia acaba gastando bastante em saúde e educação porque tem essa possibilidade de arrecadação, faz com que nós gastamos mais. E é essa complementação para a população de serviços que a lei não obriga, né? Já vão entender através de números. Então, arrecadamos 41.986 com impostos. Então, pega a lei e diz que é 15%, faz esse valor vezes 15, daria 6.298 a obrigação de aplicar, né? Mas, na prática, nós gastamos 19.407 de janeiro até agosto. Então, se era obrigado a gastar 6.298 e gastamos 19.407, aonde que o índice era de 15, o mínimo nós gastamos 46. Então, por isso que tem esse olhar, né? Os 19.407 é tudo que foi feito. Tá ali, ó. 9.217 só de pessoal e encargos, as outras despesas 9.952 e investimentos 200 em equipamento 237 mil. Fez que deu com que desse os 19 milhões. Mas, quando você envia as informações para o Ministério da Saúde, você manda tudo através do CIOPS, Sistema de Informação do Orçamento Público em Saúde. E eles padronizam essa informação que a gente mandou dentro dessa LC 141/2012, que ela diz quais são as ações e serviços públicos de saúde de um ente municipal. Logo, o ente municipal é obrigado a fornecer atenção primária, atenção básica também chamada, para os seus munícipes, né? Então ele pega e simplesmente glosa muitas coisas. Olha, ele glosou 9 milhões praticamente de despesa que nós tivemos. O Ministério da Saúde não considera, porque, por exemplo, o hospital municipal nosso, uns 70% das ações que acontecem lá dentro, o Ministério da Saúde não considera, porque não é obrigação de um ente municipal através da LC 141. Ele considera só o que é mesmo gastos com primária e básica. Então, o gasto para eles lá ficou em 10.171.873. Fazendo que daí o nosso índice oficial perante o governo é de 24,23. Também um ótimo índice, sendo que a obrigação era de 15. Não sei se ficou alguma dúvida aqui. Podemos passar para o próximo. É a mesma sistemática que, como eu falei, no ensino, então. Nós teríamos uma obrigação de gastar 25% dos impostos, não é de tudo, né? Só dos impostos. Com ensino. Então,
se arrecadamos 42.946 vezes 25%, nossa obrigação era de gastar o mínimo de 10.736 de janeiro a agosto. Gastamos da metade para baixo, ali tem a despesa, 26.509 total da educação de janeiro até agosto, sendo que 15.600.000 com folha de pagamento, 9.784.000 com outras despesas e obras e instalações 1.075.000. Então, se for pegar essa comparação também, onde que a obrigação era de 25, ficou em 62. Essa é uma análise para nós aqui do município, para quem está avaliando com as coisas, está analisando, né? Para ver quanto nós gastamos de fato no ensino e na educação em geral. Mas, da mesma forma, quando a informação sobe para o Ministério da Educação, eles fazem glosas porque também não consideram algumas despesas que nós temos aqui. A exemplo, o subsídio educacional, que é um programa que o município tem, o governo federal não elenca isso como gasto em ensino. É um plus que o município dá para os seus munícipes, né? Então faz glosa daqui, glosa dali, o próprio transporte escolar universitário e tantas outras coisas. E aí fica esse gasto em apenas 12.297 de aplicação em MDE, né, que é o termo que é usado para despesas com o ensino diretamente. Fazendo com que daí o índice fica em 28,64%. Onde que teria que ser 25%. Então ainda está 3,64% acima do que precisaria ser. O Fundeb também deve ser analisado aqui, que foi arrecadado até o período de 9.064.000 e foi gasto 8.988. Então gastou 99% do que entrou foi gasto nesse período. Sendo que só com profissionais na área da educação foi 8.858.000. Então, ou seja, de todo o dinheiro do Fundeb que entrou, 98% foi com profissionais na área do ensino fundamental. A lei diz que 70% teria que ser com esses profissionais. Nós aqui aplicamos 98%. Então, é óbvio, é uma situação diferenciada de outros municípios, porque tem município que não tem arrecadação tipo a nossa, que eles têm que pegar o dinheiro do Fundeb e, além de aplicar 70% com profissionais, eles têm que comprar equipamento, por exemplo, vai pintar a sala de aula, acaba usando um pouco desse dinheiro, um livro escolar, uma carteira, enfim, eles têm que gastar com isso aí. E nós já temos o privilégio de poder aplicar o Fundeb 100% com servidor público, que são os profissionais que estão na área do ensino. Claro que não é suficiente, ainda precisa dispensar mais um pouco de recurso livre para suprir, mas assim fica tranquilo para cumprir o mínimo exigido, que é gastar o 90% dele e também 70% dele com profissionais do ensino. Pessoal, seria isso aí. A gente vai deixar um espaço aberto. Só na livre? É assim, Caco. Aqui nós estamos falando sobre 31/8/2024, né? Esses números todos estavam inscritos naquele dia. Hoje nós já estamos dia 26/9, quase 30 dias depois. O resultado financeiro do município, ele só é oficialmente publicado no dia 31 de março do outro ano. Então, nós tem essa lacuna que
a contabilidade em si tem essa lacuna para fechamento de contas. Então, oficialmente, só naquele momento vai ser o dado oficial, né? Só lá no dia próximo ao dia 31 de março. Mas, claro, tem como ter posições hoje. Nós temos sim. Se eu tirar um resultado financeiro, um saldo financeiro, como que está a coisa hoje lá, ou do dia 31, é possível ver. Ter uma noção. Mas não quer dizer que no dia 31/12 ela vai estar na mesma, ou na mesma constância, né? Pode ser que alguma coisa aconteça até final do ano que mude. Mas eu até puder aqui, ó, só para ter uma noção, abrir um relatóriozinho aí. Tá na tela? Aqui eu tenho, não é oficial, mas dá para ter uma análise, ó. Todas as fontes, daí tem saldo da fonte que tecnicamente é o que tinha no banco no dia 31/8. Daí tem o passivo financeiro, que é o que essa conta deve. E daí ele já mostra se tem superávit ou déficit. Então é como se o município fosse extinguir no dia 31/8, seria essa aí a conta. Então você pode ver, ó, a primeira linha é a recurso livre que você questionou. Naquele dia 31/8 tinha 31.525 lá no banco. E o passivo era de 899 mil. Logo, então, nós tínhamos um superávit de 30 milhões dessa fonte livre. É um número que veio evoluindo de uns 3, 4 anos para cá. Para você ter ideia, em 2017, se não me engano, nós tínhamos, não sei se tinha 2 milhões nesse recurso livre. Ele estava, de repente, aumentou a arrecadação. Então, hoje estamos uma situação assim, é confortável, porque só com esse superávit nós tocamos a folha de pagamento um ano. É. Daí tem outras, ó, se tiver curiosidade de dar uma olhada, vamos falar então da royalties. Vai baixando até chegar na 505. Olha lá, a 505 é a royalties. Então temos 140 milhões no banco e um passivo de 74. Então, naquele dia nós tinha, se fosse encerrar o mandato naquele dia, 66 milhões de saldo disponível, ia superávit para o próximo gestor, ia sobrar esse valor, né? Mas até o final do ano isso pode de repente aparecer um grande empenho ali de um sei lá do que e comer um pouco desse valor, tanto também quanto pode ser anulado parte desse passivo aí. E, por exemplo, pega aí, tem um empenho grande ali de 10 milhões que não vai ser mais executado e anula ele, vai sobrar mais superávit. Então ele tem a tendência de aumentar ou diminuir conforme o que acontecer nos últimos 4 meses do município. Né? Então vai no total lá embaixo. O grande número do geral da prefeitura seria naquele dia 31/8, se reunisse toda a grana, dava 194 milhões depositado em todas as contas, todos os programas, todas as fontes, e um passivo de 79.572. Então, naquele iria sobrar 114 milhões de superávit, como se diz assim, para o próximo gestor e ter um valor de 114 milhões positivo, para ele poder já sair gastando. Beleza?
Cumprindo a finalidade dessa audiência pública, agradecemos a presença de todos os presentes, vereadores, servidores, equipe técnica da Prefeitura Municipal, que efetuou a explanação dos trabalhos e declaro encerrado os trabalhos dessa audiência. Tenham todos